Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, que nos faz fortes, presença que nos faz corajosos, presença que eleva a nossa fé e nos mantém de pé. Você já falou com Deus hoje? Já invocou a presença do nosso Deus, do nosso Senhor? Fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, soberano, Salvador da tua vida. Sim. E nessa terça linda, abençoada, que o Senhor já preparou para ti, para mim, para todos nós, do dia 20 de agosto de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 16 até o 18, onde a Bíblia nos diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras versões, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Glórias ao Senhor por estes versos. Hoje eu vou falar sobre a fé. A fé. E às vezes você diz, fé, mas eu tenho fé. Será mesmo que você tem fé? Ou será mesmo que você sabe o verdadeiro significado de fé, ou melhor, de ter fé? Porque às vezes você diz ter fé, mas sequer entende o verdadeiro significado de fé. Nós precisamos primeiro entender o que é a fé. E depois de entendermos o que é a fé verdadeira, porque existem várias falsas fé. Ou pessoas que acham que têm fé quando, na verdade, a sua fé está voltada em outros seres, em outras coisas, porque a fé verdadeira, ela tem um segundo nome e se chama Jesus Cristo. E somente nele, somente ele é fé. Então a fé verdadeira é todo aquele que crê verdadeiramente no Senhor Jesus como o único, santo, poderoso Senhor, Salvador. Essa é a verdadeira fé. E como vem essa fé? A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então aqui está um ponto que me diz se você tem ou não tem fé verdadeira. Você ouve a palavra de Deus? Você ouve a palavra de Deus diariamente. Você medita nela. Porque se você diz ter fé, mas sequer medita na palavra de Deus, sequer ouve a palavra de Deus, nós precisamos ter o hábito de ler, de meditar toda a Bíblia. Porque existem aqueles que vão nas missas e olham só os recortes que eles colocam nos folhetins e acham que conhecem a palavra.
Existem aqueles que só ouvem o pão diário. Olha, tem 8 anos que eu ministro o pão diário e tenho absoluta certeza que não ministrei metade de todos os versos que contemplam na Bíblia. Portanto, tira tempo, mergulha na palavra. Você já leu a Bíblia toda? Se não ainda, se discipline a isso. Coloca para você ler num ano toda a Bíblia. É muito tempo, mas coloca diariamente. Nós precisamos ter o hábito e a disciplina de mergulharmos a palavra, porque só assim nós vamos começar a ter fé. Tá entendendo? E olha como que na carta aos Romanos, escrita por Paulo, vai dizer no início: mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Tá entendendo que a fé está totalmente vinculada, atribuída à obediência? Então não diz ter fé se você não busca obedecer a palavra. Primeiro, ouça a palavra e ao ouvir, busque obedecer. Porque se você não obedece, você não tem fé de verdade. Se você não se esforça a obedecer, você não tem fé de verdade. Ora, apóstolo Tiago nos escreve: a fé sem ação, sem obras, sem obediência, é morta. É morta. Nós temos que buscar obedecer e andar em acordo com a palavra de Deus. E essa fé nos faz reconhecer que Jesus é o Senhor, o Salvador. Na mesma carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 9, versículos antes, olha o que vai nos dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ora, pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é a nossa intermediadora de alcançarmos a graça, mantermos a graça sobre nós e assim confessarmos Jesus como nosso Senhor. A fé nos faz entender que Jesus é o nosso Senhor. Nos faz crer e ter Jesus como nosso Senhor. A fé nos leva a ter Jesus como Senhor, a reconhecermos quem Ele é. Nós precisamos reconhecer quem Ele é. Essa é a fé verdadeira. Porque a fé falsa te faz pensar que você crê num Deus que pode fazer na tua vida. Claro, Ele pode fazer, mas antes é necessário crermos de fato quem Ele é. Por isso Deus chega a Moisés e diz assim: diga a eles que eu sou o grande eu sou. Que o eu sou, nós temos que entender quem Ele é. Porque quem Ele é garante o que Ele pode fazer. E se de fato eu tenho fé em quem Ele é, se de fato eu creio em Deus e que Ele ressuscitou Jesus entre os mortos, ressuscitou por quê? Para que eu seja salvo. Para que eu seja sarado, curado, livre de todo o pecado. Porque se eu de fato creio que Jesus é o meu Senhor, eu o obedeço. Eu busco obedecer, porque senão é só falácia da minha boca. Eu falar que ter fé e não obedecer não adianta de nada, de nada. Eu falar que ter fé e não reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida.
aquele que manda em mim, aquele que me domina, aquele que me dirige, que dirige os meus pés, aquele que eu tenho a vida totalmente voltada a Ele, e não às coisas deste mundo, e não a outras pessoas, porque existem aqueles que dizem eu creio em Jesus, mas deixa Jesus por tudo, por qualquer coisa, ou por várias ocasiões, porque não tem de verdade Jesus como seu Senhor. Nós precisamos ter Jesus de verdade como nosso Senhor e Salvador, aquele que vai nos salvar, porque se eu tenho Ele como meu Salvador, eu trago à minha mente o capacete da salvação, eu trago à minha memória em todo o tempo aquilo que me dá esperança, a vinda de Jesus. E se eu trago em minha memória totalmente, em todo o tempo, a vinda do meu Senhor, eu creio nele e busco andar em acordo com o querer dele, com a vontade dele. Ele é o meu Senhor. Essa é a fé verdadeira. Nós precisamos ter fé de verdade, de fato. Acreditar, crer que ele é o nosso Senhor e Salvador, porque assim eu vou obedecer, eu vou andar em conforme com a tua vontade. A questão é que ter fé é uma decisão. É você quem decide ter fé ou não. Porque bem escreveu o profeta Isaías: Senhor, nem todos obedeceram ao evangelho. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Então você está ouvindo a palavra, porque eu estou aqui pregando para você. Cabe a você decidir crer no que eu estou te dizendo, crer na palavra ou não crer. E se você crê, você obedece, você aplica. Por isso, 2 Coríntios 4,13, crie, por isso comuniquei. Quando nós cremos, de fato, nós comunicamos, nós verbalizamos aquilo que cremos, nós expressamos a nossa fé por meio das nossas ações, da nossa obediência. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceite e comece a andar em acordo com a vontade dele, em acordo com o querer dele. Liberte-se de tudo aquilo que é pecado da tua vida. Liberte-se. Conserte a sua vida. Jesus está voltando. Amém? Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche essa vida com a tua presença, Senhor. Derrama, Senhor, o teu mover, o teu agir, Deus. Eleve a fé verdadeira. Deus, que esse homem, essa mulher que me ouve por meio do pão diário, ande de verdade pela fé, em acordo com o teu querer, com a tua vontade, tendo o Senhor como o Senhor de fato, de verdade. Tendo o Senhor como Salvador. Quem o Senhor é, porque quem o Senhor é garante o que o Senhor pode fazer. Sim, ó Deus, manifeste o teu poder, tua graça, tua misericórdia. Tu és Deus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, familiares, irmãos. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.